Irmãos, o capítulo 2 de Gênesis, todo o capítulo são 25 versículos. Nós estamos entrando nesse capítulo agora. E eu vou dividir esse capítulo em 3 partes. A primeira parte desse capítulo está nos versículos 1 a 3. E o nome que nós vamos dar a essa primeira parte é a existência de um descanso completo. E esse é o assunto sobre o qual vamos falar hoje, a existência de um descanso completo, os versículos 1 a 3. Se o Senhor permitir, se nós conseguirmos encerrar os versículos 1 a 3 e expor todo o trecho, os versículos 1 a 3, hoje, então nós vamos caminhar para os versículos 4 a 17. Nos versículos 4 a 17, nós falaremos sobre o estabelecimento de um ambiente completo. E, tendo superado esses versículos, não hoje, claro, isso seria impossível, os versículos 4 a 17, sob esse título, estabelecimento de um ambiente completo, nós, então, na terceira oportunidade, se o Senhor permitir, falaremos sobre os versículos 18 até o final, até o versículo 25, quando falaremos sobre a provisão para um relacionamento completo. Então, esses são os 3 grandes temas do capítulo 2, impossíveis de serem expostos num sermão só. Então, por isso, hoje falaremos somente sobre a primeira parte, como eu mencionei, a existência de um descanso completo. Esse é o título que nós damos a esses 3 primeiros versículos. Então, os irmãos vão caminhar juntos comigo por esses 3 versículos. E como nós, na verdade, como isto que eu estou apresentando para os irmãos, é a primeira parte de um sermão maior, o sermão maior abrange o capítulo todo. Como nós vamos falar sobre apenas o primeiro ponto desse sermão maior que abrange todo o capítulo, para que os irmãos não se esqueçam das conexões entre o que for dito aqui e a relevância vivencial das verdades expostas, então eu vou enxertar ao longo da explicação, eu vou fazer enxertos relacionados à nossa vida cristã, de maneira que as aplicações desses 3 primeiros versículos, as aplicações vivenciais, a relevância prática e espiritual, devocional desses 3 versículos serão apresentadas enquanto eu for explicando os versículos. Eu vou enxertar essas aplicações ao longo das explicações. Então teremos explicações e entre elas teremos aplicações. E então no final da exposição dos 3 primeiros versículos, então vou fazer uma aplicação final de relevância vivencial e devocional para os irmãos. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero destacar algumas questões preliminares. Os irmãos devem me acompanhar nisso. A primeira questão preliminar que eu quero apontar para vocês é que esse trechinho que nós lemos é um trechinho climático, ou climático não de clima, mas um trechinho que chega ao seu clímax, em que a narrativa chega a um clímax. E esse clímax é a exposição do que aconteceu no 7º dia após a criação. Então é um trecho em que a narrativa chega a um clímax, é um trecho em que a narrativa chega a um ápice. E por isso esses 3 versículos são de muita importância, porque é um dos pontos altos da narrativa. E observem alguns detalhes desse trechinho que eu quero passar para os irmãos. Em primeiro lugar, esse trechinho, ao mencionar o 7º dia, essa é a primeira observação importante, esse trecho não
expressa, não apresenta, não registra a fórmula "então disse Deus". Se os irmãos lerem todo o capítulo anterior, verão que existe a repetição da fórmula "então disse Deus". Nesse trecho, nesses 3 versículos, essa fórmula "então disse Deus" não está presente. Por quê? Para realçar que a criação terminou. Por isso não há mais essa expressão que aponta para a criação. Então disse Deus, haja luz. Então disse Deus, haja isso, haja aquilo. Essa formulazinha cessa no 7º dia. Uma outra consideração importante. Esse trecho também não tem o refrão que fecha cada dia. Cada dia da criação termina com um refrão. E que refrão é esse? É o seguinte refrão: então houve tarde e manhã. Quando se menciona o 7º dia, esse refrão está ausente. Não há mais esse refrão. Por que não há mais esse refrão? Por causa de uma realidade teológica importante. Porque a ausência desse refrão aponta para o fato de que o 7º dia não teve fim. O 7º dia não terminou. O 7º dia é perpétuo. O descanso de Deus não tem fim. O 1º dia teve tarde e manhã. O 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, todos tiveram tarde e manhã. Mas o 7º dia não é acompanhado desse refrão. Não há tarde e manhã. Não há o crepúsculo do 7º dia. Não há o entardecer do 7º dia. Não há o cair da noite no 7º dia. Por quê? Porque é o dia do descanso de Deus. E o dia do descanso de Deus não tem fim. É uma razão teológica para isso. Uma terceira consideração importante, preliminar, é o fato de que o 7º dia é o único dia que é abençoado e santificado por Deus. Deus não abençoa o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, e nem santifica esses dias. Mas Ele abençoa e santifica o 7º dia. É uma outra distinção. Uma quarta observação. A menção do 7º dia é repetida pelo menos 3 vezes na passagem, quando os outros dias não são repetidos. Então não há dúvida de que esses 3 primeiros versículos do capítulo 2 querem enfatizar o 7º dia. Há uma ênfase no 7º dia, e há uma razão para essa ênfase no 7º dia, conforme nós vamos ver. E, em quinto lugar, o 7º dia não tem um par. Os irmãos viram nas outras exposições do capítulo 1, que cada dia tem o seu par. O 1º dia faz par com o 4º dia. O 2º dia faz par com o 5º dia. O 3º dia tem seu par no 5º dia. Deus prepara o cenário nos 3 primeiros. Nos outros 3 blocos de dias, Ele enche esse cenário. O 7º dia não tem o seu par. Não há um 8º dia que corresponda como par ao 7º dia. É um dia isolado, é um dia singular. E tudo isso, então, destaca a importância desse dia, do 7º dia. Você deve estar pensando, será que o pastor virou adventista do 7º dia? Vocês vão ficar assustados com o pastor agora, né? O pastor virou adventista do 7º dia, não vai poder mais comer carne de porco, nem costeleta de porco, né? Nem presunto, nada, né? O que será de nós em tudo isso, né? Então, não se preocupem, não se preocupem. Nós temos que pregar todo o desígnio de Deus. E nós não podemos anular a ênfase bíblica nesse aspecto, ainda que seja necessário que nós lancemos outras luzes sobre esse texto para que a sua compreensão seja completa. Mas caminhem comigo. Vamos agora então entrar no texto em si.
Vamos olhar para o texto propriamente dito e vamos ver o que esse texto mostra. Esse texto mostra algumas ações de Deus. E não é difícil entender esse texto. Os irmãos vão me acompanhar, porque o texto é simples, é muito fácil de compreender. É um texto que é usado, inclusive, para ensinar crianças sobre a criação. Então não há dificuldades nesse texto. Então vamos caminhar por ele, e os irmãos vão entender cada pedacinho dele. Vamos então, o versículo 1 em primeiro lugar. Estamos então considerando a verdade da existência de um descanso completo. É esse o nosso tema, é esse o nosso assunto, a existência de um descanso completo. A título de preliminares, nós apontamos algumas distinções desse pequeno parágrafo. Eu apontei essas 5 distinções desse primeiro parágrafo. E agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. Vamos caminhar por ele, vamos andar juntos. Os irmãos vão me acompanhar, enquanto nós vamos olhando para cada pedacinho, para cada componente do texto e entendendo e compreendendo melhor cada um desses pedacinhos. Tudo isso visando no final estabelecer a realidade de que há um descanso completo. É isso que temos que ter em nossa mente e que vamos tentar estabelecer e fixar até o final da explicação desses versículos. Veja então o versículo 1. Nós vamos observar algumas ações de Deus, entre outros comentários. O texto diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Notem bem, irmãos, o texto diz aqui que a vontade de Deus foi completada. Deus quis criar. E querendo criar, efetivamente criou. O autor Moisés quer realçar o modo como a vontade de Deus produz efeitos reais. Deus quis acabar, Deus quis criar, Deus quis terminar a sua criação, e isso de fato se concretizou. A vontade de Deus se concretizou. Ele quis fazer e fez de modo completo, pleno. É diferente dos deuses pagãos que os israelitas conheciam, cuja vontade podia ser frustrada. Não, a vontade de Deus não pode ser frustrada. Ele teve o desejo de criar, teve o desejo de executar, e o versículo 2 diz no começo: assim foram acabados. Deus terminou, Deus fez, Deus concluiu o seu trabalho. E é muito importante, nesse ponto, nós enxertarmos uma aplicação aqui. E que aplicação nós podemos enxertar já logo no início, enquanto nós lemos a primeira linha desse versículo? Nós temos que lembrar: o Senhor Deus, nas suas obras, é perfeito, e Ele acaba as suas obras. Nosso Deus não realiza obras pela metade. Nosso Deus não começa um trabalho e deixa por fazer. E nesse aspecto, nós temos que aprender com o nosso Deus. Inclusive naquilo que diz respeito ao nosso trabalho por Ele. Nós não podemos ser pessoas que, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o modo como Deus, entre aspas, funciona e o modo como Ele age, nós não podemos ser pessoas que pegam trabalhos, sejam eles quais forem, e os realizamos pela metade. As pessoas que agem assim revelam uma deficiência de caráter, revelam imaturidade, inclusive no campo espiritual. O homem que aprendeu de Deus, o homem que conhece a Deus, o homem que tem o caráter de Deus, o perfil de Deus sendo moldado em sua vida, ele não faz isso. Ele assume seus compromissos, assume os seus trabalhos e ele os realiza de forma completa, ele vai até o fim com eles. Não é alguém que deixa as coisas pela metade, que abandona tudo, deixa tudo abandonado lá, largado lá e vai embora. Não é essa a postura do homem maduro. Não é essa a postura do crente que conhece a Deus e deixou-se imprimir pelo caráter dele em sua vida. Mas há algo mais aqui importante a se dizer. Sendo o nosso Deus um Deus que termina aquilo que começa, é importante observar que o Senhor é aquele que opera não somente no universo criado, mas é aquele que também opera em nós, no nosso caráter. Se os irmãos olharem, um texto muito conhecido, os irmãos verão Filipenses 1:6, é um texto muito importante, é um dos textos que nós devemos frisar em nossa Bíblia, grifar em nossa Bíblia, Filipenses 1:6.
Abra e veja. Filipenses 1:6. Quando eu era seminarista, nós tínhamos que decorar esse versículo no seminário. Era um dos versículos relacionados à vida cristã. E por isso tínhamos que memorizar esse versículo. Os irmãos deveriam grifá-lo na Bíblia. É um texto muito importante. Veja o que diz o texto. O texto diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, por volta do ano 61, 62. Ele fala o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele está falando sobre a santificação dos crentes. Ele está dizendo que quem começou uma obra boa nos crentes foi o próprio Deus. Essa obra começou quando Ele chamou você e transformou você. Quando Ele chamou você e transformou você, isso foi só o início, foi só a inauguração de uma obra dele. Ele começou essa obra chamada de boa, uma boa obra em vós, uma obra de santificação, uma obra de aperfeiçoamento, uma obra que envolve criar o caráter de Jesus em você, uma obra que envolve deixar os vícios para trás, deixar os defeitos, as falhas de caráter para trás, lentamente, aos poucos, Ele vai trabalhando em você. E o texto diz, aquele que começou boa obra em vós, e aqui vem a certeza, Ele há de completá-la. O Senhor é um obreiro dinâmico, constante, atuante, e Ele vai completar essa obra, e o texto diz, até ao dia de Cristo Jesus, até o tempo da nossa glorificação. De forma que o crente, ele não é alguém que se converte e permanece então estático. Não. No seu caráter, no seu modo de ser, no seu modo de agir e reagir. Ele não é assim. Quando alguém aceita o Senhor em sua vida como seu Salvador, inicia-se uma transformação nessa vida. É uma obra santificadora, uma obra dinâmica, que progride com o tempo, de maneira que aquela pessoa que se converteu, passado algum tempo, ela não é mais a mesma pessoa. E essa obra continua, ela progride, ela vai em frente, ela prossegue cada vez mais. Não existe uma vida cristã estacionada, ou que anda para trás. Não, é Deus trabalhando naquela vida, transformando. O homem que era impaciente passa a se tornar paciente. O homem que era rancoroso passa a se tornar perdoador e dócil. A esposa que era insubmissa se torna uma mulher submissa ao seu marido. O marido que desprezava, agredia sua esposa, se torna um marido que a trata com docilidade, como o vaso mais frágil. O filho que era rebelde aos pais, ele se torna obediente. Os pais que não cumpriam suas obrigações com seus filhos, que os irritavam, que eram maus pais, se tornam pais que são educadores, que criam seus filhos no temor e na admoestação, na disciplina e na admoestação do Senhor. Há uma transformação constante, há um crescimento espiritual operado por Deus, que não deixa a sua obra por fazer. E isso é importante para que nós avaliemos a nossa condição espiritual. Porque se você continua o mesmo, desde a sua conversão, é melhor você avaliar a sua conversão, a realidade dela. Se desde a sua conversão nada mudou, a afirmação de que você é um crente beira a blasfêmia contra Deus. Porque é como se você dissesse, vejam o que Deus fez comigo ao longo dos anos. Vejam que maravilha Deus fez comigo ao longo dos anos. E as pessoas olharão e não verão maravilha nenhuma. E o seu testemunho acerca do modo como Deus age será um contra-testemunho, um antitestemunho, porque mostrará que a ação de Deus, entre aspas, não faz diferença nenhuma. É possível ver a obra de Deus em sua vida ou não? Sim ou não? Não se desvie da pergunta. Não se desvie.
Encare essa pergunta com coragem, franqueza e sinceridade. Eu sou um homem, uma mulher melhor? Eu sou mais parecido com o Senhor? Eu sou o homem descrito, o homem crente descrito nas páginas da Escritura? Tenho me parecido mais com isso? Eu sou a mulher descrita nas páginas da Escritura? Tenho me parecido mais com isso ou não? Se a resposta for não, eu estou estacionado, não mudei nada, continuo o mesmo, nada mudou. Então o Senhor não tem trabalhado em sua vida. E se Ele não tem trabalhado em sua vida, você deve rever a realidade da sua fé. Não há meios termos, não existem anões espirituais. Não. A obra de Deus é completa. Ele realiza de forma dinâmica as suas transformações em nós. E isso não é algo meramente subjetivo. As pessoas ao redor percebem isso. E se elas não percebem, nós temos que avaliar o que está acontecendo conosco. Nosso Deus termina suas obras. Nosso Deus realiza obras belíssimas, magníficas, grandiosas. Assim como Ele criou o universo, Ele faz de nós novas criaturas. E quando faz de nós novas criaturas, Ele começa então a nos aperfeiçoar cada vez mais, dia após dia. O caminho dos justos vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o próprio Espírito que habita em nós. Isso acontece conosco, é uma obra dele em nós. Isso não é real na sua vida. Você deve avaliar a realidade da sua fé. O texto prossegue e diz: foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. O que é o exército que é mencionado aqui? Se os irmãos olharem depois em casa, Deuteronômio 4,19 diz que o exército dos céus são o sol, a lua e as estrelas. Então, quando o texto fala que ele terminou todo o seu exército, os exércitos do céu são o sol, a lua e as estrelas, de acordo com Deuteronômio 4,19. E os exércitos da terra seriam todos os seres viventes. O Senhor terminou os céus, a terra e todo o seu exército. E aí o texto prossegue. Vejam o versículo 2. Versículo 2, dizem os hebraístas, dizem que esse versículo, os versículos 2 e 3, na verdade, tem 4 linhas. E essas 4 linhas, as 3 primeiras, são linhas paralelas. E nessas linhas paralelas, as 3 primeiras, cada uma delas tem 7 palavras. E no meio dessas 7 palavras, cada linha traz a frase, o 7º dia. No meio de cada uma delas, traz a palavra, a expressão, o 7º dia. Por quê? Para destacar esse dia. E o texto então diz: havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra. A expressão que é usada aqui por Moisés, quando ele fala sobre a sua obra, o trabalho de Deus, isso é algo que enaltece a palavra trabalho. A expressão usada aqui pelo Espírito Santo através de Moisés é uma expressão que é aplicada inclusive para o trabalho humano. Então, quando o texto diz que o que Deus fez foi um trabalho, foi a sua obra, ele realizou uma obra, ele realizou um trabalho, isso transforma o trabalho numa ação divina. Nós temos que mudar a nossa concepção de trabalho, de obra. Nós achamos que o trabalho é algo mau. Nós achamos que o trabalho é algo ruim. Nós não gostamos da segunda-feira. Nós gostamos do 7º dia. Não gostamos do primeiro dia, nem do segundo. Do primeiro dia até gostamos porque é o domingo. Não gostamos do 2º dia. Por quê? Porque é trabalho. Não gostamos do 3º dia, do 4º dia, do 5º dia, do 6º dia, porque há trabalho. No entanto, quando olhamos para a Escritura,
vemos que o trabalho é algo elevado por Deus à categoria de algo nobre. Nós temos que louvar a Deus porque Ele nos dá trabalho. Nós podemos trabalhar, e isso faz com que o nosso caráter seja aperfeiçoado, porque trabalhando, realizando trabalhos lícitos, realizando as nossas funções, os nossos ofícios, nós assim imitamos, como que imitamos Deus, e isso nos preserva de males, isso nos preserva da deterioração física, mental, moral, porque o Senhor santificou essa palavra. O Senhor enobreceu essa palavra nesse texto. O que Deus fez ao longo de 6 dias, a sua obra santa, grandiosa, perfeita, Ele chamou de trabalho. Oh, mas não tinha uma palavrinha mais legal? Não. Essa obra magnífica, perfeita, gloriosa, bela, das mãos de Deus, Ele olhou para isso e chamou isso de trabalho. É a minha obra, é o meu trabalho. Temos que mudar a nossa visão de trabalho. Trabalho não é coisa de opressor. Os nossos patrões não são opressores. O dizem por aí. Não temos que desenvolver essa cultura do mundo, cultura mundana, de que todo empregador é opressor. Trabalhar se tornou algo deteriorado, um conceito deteriorado na cabeça dos brasileiros. Nós às vezes vemos isso na própria igreja, esse conceito deteriorado de trabalho. O pastor pede, eu digo, será que alguém poderia ajudar a pegar papéis no chão? Eu pegar um papel opressor, a pedido de um pastor opressor, numa igreja opressora? Não, jamais. Onde está minha dignidade? A dignidade dos homens grandes é a dignidade que os faz se curvar. No reino de Deus os grandes se curvam, inclusive para pegar papel. Nós temos que mudar o nosso conceito, tirar da cabeça visões esquerdistas deterioradas, mentirosas, falsas, e olhar para o trabalho como algo nobre. E o Senhor quer que vejamos assim. Ele alçou essa palavra a um patamar de grande nobreza, ao chamar aquilo que Ele fez de trabalho. E o texto prossegue. Vejam na sequência o versículo 2. Havendo Deus terminado, no dia 7º, a sua obra que fizera, o texto diz, Ele descansou. O que é descansar? Deus fica cansado. Deus se cansa. Deus conhece a fadiga? Não. Deus não conhece a fadiga. Deus não se cansa. O que significa então que Deus descansou? Significa que Ele cessou a sua obra criadora. Ele parou de criar. Deus não está criando mais nada. Deus está mantendo a sua criação. Ele cessou a sua obra criadora. Nada mais está sendo criado. Toda a criação terminou no 6º dia. Ele parou de criar. É isso que significa o seu descanso. Ele cessou o seu trabalho criador. Isso não significa inatividade total. Nós associamos o descanso com a inatividade total. Descansar para nós é não fazer nada. Mas o conceito bíblico de descanso não admite uma inatividade absoluta. É claro que precisamos de momentos de inatividade. Para o sono, para o repouso, precisamos disso. Mas o descanso, o conceito bíblico de descanso, ultrapassa essa ideia. O descanso, além de envolver o repouso, a inatividade, ele envolve também a realização de outras coisas. Quando o texto diz que Deus descansou de sua obra, e não houve tarde no seu descanso,
Quando nós prosseguimos na narrativa, nós vemos Deus, logo depois do episódio do pecado de Adão e Eva, nós vemos Deus fazendo roupas. Deus fez roupas para Adão e Eva. Ué, não vou fazer roupa para vocês porque agora estou no meu descanso. Hoje é folga para mim. Hoje eu não costuro. Hoje eu não costuro. Hoje para mim é sábado, então eu não faço nada. Não, o Senhor faz as roupas de Adão e Eva. Ele trabalha no seu descanso, e isso não anula o seu descanso. Ele realiza uma obra de benevolência, de misericórdia naquele dia, no seu dia contínuo de descanso. O Senhor Jesus, em João 5,17, diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E os profetas dizem que não há Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. Enquanto nós dormimos, Deus provê o nosso pão. Enquanto nós dormimos, Deus vela por nós e nos protege. Eu mencionei para vocês, há algum tempo atrás, o testemunho do pastor Jamil Abdala, meu amigo de muitos anos. O pastor Jamil foi operado no coração, uma cirurgia terrível, um grande corte em seu peito. E antes dele ser operado, ele foi alertado pelos médicos que diziam: olha, a qualquer momento você pode morrer, porque as artérias do seu coração estão praticamente fechadas. Há apenas um filetinho de sangue passando por elas. E não sabemos o que vai acontecer. A qualquer momento você pode morrer. E ele então foi para o sul para a sua cirurgia. Tinha que aguardar ali alguns dias para que pudesse ser operado. Ficou hospedado na casa de alguém ali. E ele disse para o seu anfitrião, disse o seguinte: você sabia que eu durmo muito bem à noite? Você dorme? Durmo muito bem. Como você dorme? Você consegue descansar? Consigo. Eu durmo muito bem. Sabe por que eu durmo? Eu durmo porque meu Deus não dorme. Eu durmo porque Ele não dorme. Ele trabalha por mim. Então, já que Ele está acordado como sentinela, então não preciso ficar acordado também. Eu durmo enquanto Ele fica acordado. Essa é a concepção do nosso Deus, do descanso do nosso Deus. É um descanso atuante, é um descanso que opera, é um descanso que trabalha por nós. Não é ócio, não é inatividade total. E o texto então chega ao versículo 3, o último versículo. O texto diz assim: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Deus abençoou. Como Ele abençoou? Como Deus abençoou o dia sétimo? Ele abençoou o dia sétimo santificando o dia sétimo. O verbo santificar explica o verbo abençoar. Como Deus abençoou? Ele abençoou ao santificar. E qual é a relevância disso para nós? Por que é importante saber que Deus abençoou o dia sétimo e o santificou? É importante pelo seguinte: quando os irmãos olham para o capítulo 1, nos versículos 22 e 28, os irmãos veem Deus soberanamente abençoando a criação. Ele abençoa os seres vivos. E quando Ele abençoa os seres vivos, o que significa isso? Significa que Ele é superior. Ele é soberano sobre todos os seres, porque sempre o maior abençoa o menor. Sempre o menor é abençoado pelo maior. E nós vemos Deus abençoando a sua criação nos versículos 1, capítulo 1, 22 e 28. E aqui então, quando nós olhamos para esse versículo, abençoou Deus o dia sétimo, nós vemos Deus abençoando uma porção de tempo. Ele não está abençoando a sua criação material. Ele está abençoando uma porção de tempo. E o que isso significa?
O poder de Deus de abençoar uma porção de tempo significa que Ele também é soberano e dono do tempo. Ele é superior, Senhor, Rei, dono do tempo. Você pensa que o tempo é seu? O tempo não é seu. Você não pode abençoar o tempo. O Senhor Deus, Ele é dono do tempo, e sendo dono do tempo, Ele é poderoso e tem autoridade para abençoar o tempo, porque o tempo é dele. E o tempo que Ele lhe dá é dele. O seu dever é administrar, cuidar, agir como mordomo em relação ao tempo que Ele lhe dá, que é dele. O tempo não é seu. E o modo como você usa o tempo que Deus lhe dá, faz de você um bom administrador dele ou um mau administrador dele. E por que é importante termos essa visão da soberania de Deus em relação ao tempo? Porque nós vivemos na era da futilidade. Nunca o homem jogou tanto tempo no lixo. Há jovens que gastam dias e dias e semanas em futilidades tolas. O tempo todo. Videogame. Tchá, 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 tchá. O tempo todo. O que está fazendo? Tchá, 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 tchá. O que é isso? É o tempo todo. Tchá, 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 tchá. Viram zumbis, robôs. Horas e horas e horas e horas e horas. Boletim escolar, 0, 0, 0. Não aprendem nada, não leem um livro. É o tempo todo. Videogame, 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 videogame. A idade não é idade. Não é idade. É a falta de aprendizado cristão. É a falta de uma orientação cristã, de um conhecimento cristão, do entendimento de que o tempo não é meu, o tempo é do Senhor, e eu tenho que cuidar do tempo e administrá-lo com sabedoria, zelo e responsabilidade, empregando-o em coisas que sejam úteis, transformadoras, produtivas, santas, coisas que contribuam para o crescimento, aperfeiçoamento do caráter que o Senhor me deu. É isso que eu tenho que aprender. Nada de errado jogar de vez em quando um joguinho. Nada de errado em assistir uma novelinha de vez em quando. Não? Nada de errado em assistir, sei lá, Chiquititas. Assiste lá de vez em quando. Tem Chiquititas ainda? Tem, né? Você sabe, você assiste? Não? Ok. Tem Chiquititas? Tem? Não tem? Não tem. Enfim, os jovens que estão aqui, horas e horas e horas no WhatsApp, no Netflix, assiste uma série, acabou aquela série, ai que pena, acabou a série. Não chore, tem outras no Netflix, tem várias. Você pode gastar horas e dias e meses e anos até, não vai acabar. Tem muitos, tem lançamentos semanais, de modo que você pode sim ficar tranquilo, que você pode jogar toda a sua vida no lixo, e os anos mais preciosos da sua vida no lixo, vendo essas coisas sem parar, sendo um viciado em coisas fúteis, o que é de lamentar, irmão. Sabem por quê? Falando especificamente a mocidade agora, porque os jovens, é como que se a alma deles, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, crescesse com eles. Tudo que os adolescentes, pré-adolescentes e jovens aprendem agora, fica com eles para o resto da vida. Agora é a hora de aproveitar bem o tempo, de assimilar as coisas. Na minha idade, eu tenho que ler um livro 3 vezes para entrar na minha cabeça. 3 não vou dizer, né? Um pouco menos talvez, né? Mas, enfim, é mais difícil. A assimilação das coisas é mais difícil depois na fase adulta.
Agora, quando as pessoas, numa idade mais tenra, com 12 anos, 8 anos, 9, 10, 11, 12, a juventude, elas se dedicam a alguma ciência, elas se dedicam à leitura das coisas, elas se dedicam a um novo idioma, elas se dedicam a uma arte válida, elas se dedicam a isso, essas coisas como que crescem juntamente com elas, com a sua alma, e até a velhice, nunca mais elas se esquecem dessas coisas. Elas guardam isso para sempre. É o momento agora de aproveitar o tempo. Mas é exatamente nessa fase de maior proveito, em que o funcionamento dessas pessoas é um funcionamento tão perfeito. É exatamente nessa fase que elas mais jogam o tempo fora. Por quê? Por uma razão teológica. Os jovens, os adolescentes e até as crianças não aprenderam quem é o dono do tempo. O Senhor do tempo. O Senhor de cada minuto. Que nos concede o tempo. Para que nós o administremos com sabedoria, santidade, com bom proveito. De modo proveitoso, santo. De modo construtivo. Pais, fiquem atentos para isso. Jovens, fiquem atentos para isso. Aposentados, fiquem atentos para isso. Os irmãos que trabalham, fiquem atentos para o modo como usam seu tempo livre. Para que usem esse tempo, sim, na restauração de suas forças, mas não joguem o tempo fora com futilidades, com tolices, com coisas que podem deteriorar o seu caráter. O tempo é do Senhor. Ele abençoa o tempo, porque é dono do tempo. E prosseguindo o nosso texto, nós vemos o seguinte: abençoou Deus o dia 7º e o santificou, Deus o separou para si. Muito bem, nesse ponto, quando nós dizemos que Deus, o texto diz que Deus santificou o dia 7º, aqui nós nos deparamos com as bases para o estabelecimento do 4º mandamento, do decálogo. Quando nós lemos os 10 mandamentos, nós encontramos o 4º mandamento. E o 4º mandamento diz que o homem, o israelita, deveria guardar o dia de sábado. Deveria trabalhar 6 dias e no 7º dia deveria descansar. Não podia trabalhar nesse dia. Os irmãos podem ler em casa depois, Êxodo 20, os versículos 8 a 11, versículos que dizem que o israelita não deveria fazer nada, não deveria trabalhar, nem o servo dele deveria trabalhar, nem o boi dele deveria trabalhar. Nada. Quando nós lemos o texto de Êxodo, nós aprendemos no capítulo 35 que quem trabalhasse no sábado, a pena era a morte. Trabalhar no sábado era crime. As pessoas que fizessem isso em Israel tinham que ser apedrejadas. E no texto de Números, no capítulo 15, nós aprendemos de um homem que saiu para apanhar lenha no sábado e foi apedrejado e morto. Era severa a lei do sábado. E essa lei envolvia, inclusive, no capítulo 35 de Êxodo, envolvia inclusive a proibição de acender fogo. As mulheres tinham que cozinhar na sexta-feira, dobrado, porque no sábado não podiam cozinhar e tinham que comer frio. Não podia acender fogo no sábado. Hoje em dia os judeus debatem: eu posso acender a lâmpada no sábado? Eu posso apertar o interruptor no sábado? Por quê? Porque produz uma faísca. Faísca é fogo. Eu posso acender a lâmpada no sábado? Discutem essas coisas os judeus ainda hoje. Posso chamar o elevador no sábado? Porque também, se eu aperto aquele botão, produz uma faísca também. Eu estou produzindo fogo. Alguns judeus dizem, não pode porque faísca não é fogo. Outros dizem, não pode porque faísca é fogo. Então debatem sobre essas coisas. No Talmud, um texto que envolve as tradições judaicas, um texto que foi escrito ou compilado no século II, havia 39 trabalhos proibidos no sábado. 39.
envolvia inclusive a proibição de desatar nós. Não podia fazer isso no sábado. Proibições rígidas, decorrentes desse mandamento. Nos tempos de Jesus, a observância do sábado foi descrita por um escritor católico romano, é um francês chamado Henri Daniel Hopes. Ele escreveu um livro que é um clássico, já se tornou um clássico, ele escreveu em 1961, a edição francesa do livro, e ele escreveu essa obra muito interessante, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Não sei se ainda tem esse livro em português ou não, mas eu vou ler um pedacinho para vocês do que os judeus nos dias de Jesus faziam no sábado. Vejam como funcionava, era até bonito, é lindo ver o modo como eles observavam isso, porque na visão deles, e de acordo com Êxodo 31, o sábado era um dos sinais da aliança do homem com Deus, ou de Deus com o homem. Então o povo da aliança guardava o sábado como uma marca da aliança que Deus havia feito com eles. Então vejam como era o funcionamento da observância desse dia. O texto diz, como o dia judeu começava na noite anterior, na sexta-feira, o sábado tinha início no crepúsculo da sexta-feira. Ele se iniciava legalmente com a noite. Mas quando a noite começava? Esse era o problema. Quando é que a noite começava para dizer o sábado começou? E a resposta vem, quando 3 estrelas surgiam no céu. Quando surgiam 3 estrelas no céu, então começava o sábado. Entre a primeira e a terceira estrelas, o Razã, que é quem tocava o chofar, subia ao telhado do prédio mais alto da vizinhança, levando com ele a trombeta do sábado, do lugar que era guardada na sinagoga. Devia então soprar 2 notas, 3 vezes. Alguns diziam que era 6 vezes, mas não havia acordo sobre isso. A primeira tinha o propósito de advertir os trabalhadores dos campos para que abandonassem suas tarefas. Ele tocava a trombeta 2 vezes, os trabalhadores dos campos paravam de trabalhar. A segunda, para dizer aos mercadores que fechassem as lojas. Tocava a segunda vez, fechavam as lojinhas lá no Tucuruvi, fechava tudo. Podia mais manter a lojinha aberta. E a terceira indicava que chegara o momento de acender a lâmpada, que depois não podia mais acender. Então, todas as casas, quando ouviam a terceira nota, acendiam a lâmpada. E no instante em que era acesa a pequena chama amarela, surgia em todas as casas israelitas uma presença religiosa silente. Eles faziam uso de uma graciosa expressão nesse sentido. Eles diziam, o sábado começou a brilhar. Acendia a luzinha, o sábado começou a brilhar. Então começava o sábado. E não faziam mais nada naquele dia. Até o crepúsculo do dia seguinte. Era assim. Quando eles faziam isso, o que eles queriam fazer? Qual era o objetivo de Deus ao estabelecer essa norma para aquele povo? O objetivo era fazer com que eles imitassem Deus. Trabalhando 6 dias e descansando no 7º dia. Era uma dramatização que traria à mente dos judeus algumas verdades. Que verdades? Eles iriam lembrar que Deus é o Criador. E o sábado servia para isso. Eles se lembravam, estamos guardando o 7º dia, porque no 7º dia Deus descansou da sua obra da criação. E mais, em Deuteronômio 5, Moisés escreve dizendo que o sábado também servia para que eles se lembrassem de que Deus os havia libertado do Egito. Então os israelitas, no sábado, quando a luzinha ali acendia, quando aquela chama acendia, dando início ao sábado, eles se lembravam, o Senhor descansou dos seus trabalhos. E o Senhor nos libertou do jugo do Egito. E agora então nós estamos felizes numa festa silente, estamos contentes, felizes nessa festa. Uma festa que celebra o descanso do Deus Criador dos seus trabalhos. E uma festa que celebra o livramento de Deus sobre as nossas vidas. De maneira que o sábado era uma forma como as pessoas podiam participar da festa de Deus. Deus no 7º dia
descansou festivamente. Terminei a minha obra, estou contente, e santificou esse dia. Agora então os homens, então eles separavam esse dia, e nesse dia então era como que se entrassem na festa de Deus. Eu também estou feliz, eu também realizei 6 dias de trabalho, e também estou contente, e vou celebrar agora nesse 7º dia de descanso. Eu também estou contente porque o Senhor me libertou, e eu agora vou celebrar isso nesse 7º dia de descanso. Era a festa de Deus. Nós, irmãos, não guardamos mais o sábado, pelas razões que eu vou dizer a seguir. Mas o que é importante destacar é que Deus quer que nós festejemos com Ele. Deus quer que nós festejemos com Ele. Deus quer que nós participemos com Ele da sua alegria e da sua festa. E por que estou dizendo isso aqui? Vou dizer por quê, com base na minha experiência pastoral. Porque é preciso frisar, olhando para um texto como esse, olhando para as leis do Antigo Testamento acerca do sábado, porque é preciso frisar que Deus quer que nós festejemos com Ele. Deus quer que nós festejemos com Ele, porque este mundo é um mundo triste. Este mundo nos traz muitas amarguras. Eu comecei hoje a falar aqui, e eu disse, eu estou triste. As circunstâncias nos sobrevêm e nos entristecem. Nós nos frustramos. Nós experimentamos o amargo da vida muitas vezes. Os nossos dias têm manhãs, aprendemos em Gênesis, mas eles também têm tarde, eles têm o crepúsculo, eles têm as nuvens escuras. A vida nos traz tristezas, nos traz dissabores. E é importante que nós, os cristãos, nos lembremos que Deus quer que nós participemos da sua festa, porque o povo de Israel era um povo que sofria também, mas mesmo assim Deus diz, venham para a minha festa. Era um povo pobre, um povo marcado pela opressão, um povo marcado pelo trabalho duro, pelo trabalho árduo na terra. E no entanto Deus dizia a eles, venham para a minha festa. Deus quer que nós festejemos. Nós temos que deixar de lado, irmãos, apesar das dificuldades que nos cercam, nós temos que eventualmente, temos que deixar de lado as murmurações, o rosto fechado, as amarguras, os lamentos, as mágoas, os descontentamentos. Muitos de nós aqui na nossa igreja, muitos de nós aqui, irmãos nossos, vivem vidas amargas, insatisfeitos, inconformados, sempre entristecidos, sempre, com o semblante caído. É a esposa amarga dentro de casa, é o homem amargo ao longo dos dias, dando vazão aos seus sentimentos de frustração. Não consigo atingir meus alvos, o trabalho é duro, as dificuldades são grandes, a família é difícil de se levar, os estudos são difíceis, as pessoas são difíceis, a saúde traz problemas, o relacionamento aqui dentro de casa é um relacionamento que não caminha, não melhora. Eu estou cansado disso, ano após ano. E então o abatimento vem, a amargura vem, a tristeza vem, a frustração vem, a mágoa vem, e elas se perpetuam em nós e colocam uma máscara em nosso rosto, uma máscara de angústia, de tristeza, um semblante caído, constante. Então, o Senhor diz, descanse um pouco dos seus trabalhos e venha para a minha festa. Venha. Eu sei que é difícil, mas venha para a minha festa e celebre comigo o descanso dos seus trabalhos, as suas realizações. Celebre as suas realizações e celebre o seu livramento.
Como diz o escritor de Eclesiastes, afaste da sua carne a dor. Afaste da sua carne a dor, porque as coisas desta vida são vaidade. Venha para a minha festa, entre para o meu banquete, se alegre comigo, se alegre pelas coisas que você tem feito nos seus 6 dias de trabalho. Se alegre pela libertação que você obteve em Cristo, se alegre por isso. Afaste do seu coração a mágoa, a tristeza, a angústia e participe da minha festa. Deus quer que nós façamos isso. Deus quer que nós entremos para o seu banquete e nos alegremos nele. Nós nunca estaremos, irmãos, aqui experimentando uma vida completa, plena, absolutamente sem problemas. Isso nunca vai acontecer. Nosso descanso não é aqui. Nós nunca teremos uma satisfação completa neste mundo. Por isso o Senhor diz: venha para a minha festa eventualmente. Eu não digo para você viver sorrindo o tempo todo como um tolo. Não digo para você fazer vistas grossas para as dificuldades que cercam você. Não digo isso. Isso seria uma grande estupidez. Agir como louco. Mas você não pode deixar que a sua vida seja dominada somente pela tristeza, pela frustração, pela angústia, pela mágoa, pelo coração pesado e frio. Não deixe isso acontecer. Mescle com o amargor da sua vida o mel da festa de Deus e se alegre com Ele. Ele quer isso. Ele quer isso. Quantos irmãos há aqui alquebrados, infelizes, amargos, cansados, frustrados, não aprenderam. Essas coisas são reais, as dores são reais, os problemas são reais. O pastor continuará subindo aqui eventualmente dizendo: eu estou triste. Isso vai acontecer outras vezes, mas isso não pode se perpetuar. Ao longo do sermão da vida, nós temos que nos lembrar: o Senhor realizou coisas grandiosas, o Senhor tem me dado um trabalho e realizações, e o Senhor me redimiu. Eu posso participar um pouco da festa de Deus e afastar do meu coração a tristeza. O Senhor morreu por mim. E pelo fato de Ele ter morrido por mim, o apóstolo Paulo pode escrever aos seus leitores: graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele pode escrever isso a igrejas que sofriam e eram perseguidas. Ele podia escrever isso a igrejas pobres que padeciam necessidades terríveis. Ele poderia escrever: graça e paz vos sejam multiplicados. Por que ele podia escrever isso? Porque o Senhor morreu por nós. E eu posso então olhar para isso e participar sim da festa de Deus e experimentar graça e paz multiplicadas. Afaste do seu coração a tristeza e desfrute da alegria de Deus. O advento da nova aliança fez com que a exigência do sábado não fosse aplicada à igreja de Deus. Na próxima semana eu vou falar sobre isso um pouco mais. Há vários textos na Bíblia que mostram que a lei de Moisés não é aplicada à igreja de Cristo por causa da nossa participação na nova aliança. Há vários textos que falam sobre isso. Romanos 7, 6 e 7, 1 Coríntios 9, 20, 2 Coríntios 3, de 7 a 11, Gálatas 3, 11, 12 e 13, versículo 19, 23 a 25, Efésios 2, 14 e 15, Colossenses 2, 13 e 14, Hebreus 7, Hebreus 8, são textos que falam disso, que mostram que a igreja de Deus não está debaixo da lei de Moisés, não tendo que guardar o sábado. Também nós aprendemos em Romanos 14, que hoje em dia o guardar um dia é algo opcional. Em Romanos 14, 5 e 6, versículos 10 a 12, esses textos mostram que guardar um dia é algo opcional hoje. Quem quiser guardar, guarda. Quem não quiser, não guarda. Mas as pessoas não podem se condenar por guardar ou deixar de guardar. Vou falar sobre isso semana que vem.
Os adventistas dizem que temos que guardar, eles estão errados. Nós aprendemos também em Gálatas 4, 10 e 11, Colossenses 2, 16 e 17, que guardar um dia para obter a salvação é pecado. O apóstolo Paulo condena aqueles que guardavam o sábado visando a justificação, como fazem os adventistas do sétimo dia. Isso é errado, a palavra de Deus condena isso. Nós não temos obrigação de guardar dia nenhum, e muito menos fazer isso para a nossa salvação. Vou explicar isso melhor na próxima semana. É importante desde já sabermos isso, que esse dia que foi santificado por Deus, estando na nova aliança, nós estamos debaixo da lei que impõe a sua observância. E algo importante a se notar, eu disse no começo que o descanso de Deus não acabou. E o autor de Hebreus notou isso. O descanso de Deus não teve tarde. O descanso de Deus, o dia sétimo, começou, mas não terminou. Não teve o crepúsculo desse dia, do dia sétimo. E quando nós olhamos para Hebreus 4, eu quero terminar com isso. Hebreus 4, os irmãos devem observar esse texto apenas, e vamos encerrar. Na semana que vem eu explico melhor as coisas que acabei de mencionar, porque o tempo não permite. Hebreus 4, versículo 4. Veja o que diz. Vejam aqui a relevância teológica desse texto que nós estudamos hoje. Hebreus 4,4 fala assim: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Vejam, é uma alusão ao texto de Gênesis. Agora vejam o versículo 9. O texto diz no versículo 4 que Deus descansou de todas as suas obras que fizera. E aí vem o versículo 9. Diz assim: portanto, é o desfecho do pensamento que ele vem desenvolvendo. Ele começa dizendo: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse descanso que Deus inaugurou é o descanso reservado para nós. O sétimo dia não terminou e persiste até hoje, porque o descanso de Deus, que não tem fim, está guardado para nós. Nós um dia vamos descansar, não é agora. E esse descanso está reservado para os crentes, os que receberam Jesus Cristo em sua vida. Quando nós vamos num velório, às vezes de incrédulos, as pessoas dizem: ele descansou. E eu dentro de mim digo: será? Será? Está lá o corpo de um incrédulo num caixão. Alguém que nunca honrou o Senhor, nunca creu em Jesus Cristo, nunca o recebeu em sua vida. E alguém diz: ah, ele descansou. E eu questiono: será? Dificilmente. Porque há um descanso para o povo de Deus. Um descanso inaugurado naquele longínquo sétimo dia. Esse descanso foi inaugurado lá. E esse sétimo dia nunca terminou. E esse descanso desse sétimo dia perene está reservado para aqueles que receberam o Salvador. O Salvador disse certa vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu serei o seu sábado aqui. Eu serei o seu descanso aqui. Venham a mim e descansem. Eu sou o seu sábado aqui. E mais, se vocês virem a mim, vocês não terão somente descanso aqui, descanso para suas almas aqui. Vocês também entrarão no descanso inaugurado no sétimo dia da criação. Vocês entrarão nesse descanso para sempre. Sem mim, vocês não terão acesso a esse descanso. Nós precisamos lembrar disso para prosseguir nesta vida. Eu escrevi algo aqui, 3 parágrafozinhos para os irmãos, e vou encerrar com a leitura desses 3 breves parágrafos que eu escrevi, enfatizando a realidade do descanso perene, inaugurado no sétimo dia, logo após a criação. Ninguém consegue sobreviver no deserto deste mundo sem alguns goles de escatologia. Por isso, precisamos sempre lembrar que há um descanso para nós. E esse descanso não é aqui. Quem buscar o descanso aqui vai se cansar de tanto procurar. Nosso descanso está reservado para sábado. Não o sábado semanal,
mas o sábado sem entardecer. Nisso somos diferentes dos incrédulos. Para eles, há apenas os 6 dias desta vida. Para nós, há um 7º dia. Os 6 dias da vida, passamos aqui em nossos labores, temores e pesares. Neles vemos manhãs e noites, mas sabemos que depois dos 6 dias desta vida, entraremos no 7º dia, no sábado que não tem entardecer. Vivamos, pois, agora os 6 dias desta vida, aspirando o dia 7º, quando todo o peso ficará para trás, quando as sombras do crepúsculo serão apenas lembranças distantes, quando junto ao Salvador celebraremos a eterna festa sabática, banqueteando-nos com Ele, ouvindo suas palavras bem-aventuradas e repousando para sempre no seu rico país. Nós temos que manter essa esperança na nossa mente para poder prosseguir. O primeiro texto sobre escatologia que há na Bíblia é Gênesis 2, de 1 a 3. É o primeiro texto sobre escatologia registrado na Escritura. Nesse texto é mencionado um sábado sem fim. Um sábado sem fim que nos aguarda amanhã. Para caminhar nesse deserto, é necessário beber dessa água, para encontrar coragem e forças até o final do 6º dia neste mundo. Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque há um descanso sabático para nós. Obrigado porque o Senhor descansou e o seu descanso não tem fim. Obrigado porque caminhamos para esse dia maravilhoso de repouso. Suplicamos que o Senhor nos ajude, para que essa esperança seja viva em nós. E enquanto isso não se concretiza na nossa história, nós pedimos que o Senhor nos ajude, para que as outras implicações vivenciais desse texto sejam provadas por nós. Ajuda-nos nisso. Torna-nos crentes melhores, pessoas melhores, parecidas com Jesus, ao longo desses 6 dias de trabalhos, para que nos aproximemos do Senhor naquele dia final e entremos no seu descanso, ó Deus, por toda a eternidade, louvando o seu nome por tudo que o Senhor realizou em nós e por nós durante o tempo aqui. Pedimos isso em nome dele, o nosso sábado, o Senhor Jesus, o nosso descanso. Amém.